Olá, boa tarde. Começa agora a segunda edição do Agricultura BR. Olá, uma boa tarde para você. Bom início de semana. Hoje é segunda-feira, dia 18 de janeiro. Você vai ver com a gente nesta edição. Olha, você vai conferir informações sobre a produção de soja no estado de Mato Grosso do Sul. Hoje nós recebemos o presidente da Associação dos Produtores de Soja do estado, que fala sobre produção, sobre uma leve perda que já foi identificada e as chuvas que ocorrem no sul do estado. Aumentam as previsões da safra de soja no Brasil abaixo da marca dos 100 milhões de toneladas. Olha, hoje é feriado nos Estados Unidos, é dia de Martin Luther King, portanto, você fica sem a referência internacional para os negócios com as commodities agrícolas. Mas por aqui, no Agricultura BR, você tem todas as informações, destaques que pontuam o cenário internacional. E também nesta edição você tem o acompanhamento das lavouras por todo o Brasil, como é o caso das lavouras de arroz no Rio Grande do Sul, que ainda contam com 140 mil hectares alagados. Tem previsão do tempo, mercado físico, mercado futuro também. Vamos saber como é que está o mercado brasileiro, café em Londres, a partir de agora no Agricultura BR. Abrimos esta edição falando a respeito do dólar aqui no Brasil. Bom, a moeda americana fechava a última semana em alta no país, voltando a operar acima dos R$ 4,00, fechando a R$ 4,04. Na manhã desta segunda-feira, o dólar caía um pouco aqui frente ao real, mas a queda não era muito expressiva não. A gente vai acompanhar agora então como estão as negociações com o dólar comercial no país. E veja só, o dólar já opera próximo à estabilidade, próximo ao fechamento da última sexta, de R$ 4,04. A queda neste momento é de apenas 0,04%, com a moeda americana sendo comercializada aqui no país a R$ 4,04 mais 5. Hoje, como nós já havíamos dito, é feriado nos Estados Unidos, portanto não há referência com negócios com soja no cenário internacional. A mais importante delas foi essa que você viu agora, o dólar. Então vamos saber como é que estão as operações com o mercado futuro de soja no Brasil. Normalmente a Bolsa Paulista traz poucos contratos, hoje sem a referência de Chicago a quantidade deve ser menor ainda. Vamos ver como é que estão as posições, então rapidamente é soja em Chicago, é realmente aquilo que nós esperávamos, sem negociação. Nós temos aqui os contratos futuros com soja que são atrelados a Chicago, sem negociações no dia de hoje, estão exatamente como fecharam na última sexta-feira. As posições de mais curto prazo entre 19 dólares e 45 centes até 19 dólares e 61 centes por saca. Bom, como hoje não tem negócios no mercado internacional da soja, pelo menos em Chicago, a gente traz em destaque aqui na abertura do programa o Brasil. Isso porque aumentaram as previsões da safra de soja do Brasil abaixo da marca de 100 milhões de toneladas. Essa estimativa de 100 milhões já estava sendo projetada pela Conab e por outros órgãos oficiais, mas desde o início de 2016, devido às estiagens que o país passou ao longo do ano passado, as previsões foram baixando para essa marca de 100 milhões. No início do ano, a Expedição Safra, que é um projeto do jornal Gazeta do Povo do estado paranaense, que percorre o Brasil de norte a sul, já havia baixado a sua previsão em 500 mil de toneladas. O Adido Agrícola dos Estados Unidos no Brasil também reduziu a sua estimativa da primeira semana de janeiro. E na última sexta-feira foi a consultoria Safras e Mercados, que também reduziu a sua estimativa em mais de 500 mil de toneladas. A consultoria espera agora que o Brasil retire dos campos 99 milhões e 800 mil toneladas de soja para a temporada 2015-2016. O motivo apontado por todos estes representantes do agronegócio brasileiro é a estiagem que afeta principalmente o estado do Mato Grosso, que afetou nos últimos meses e que deve contribuir para reduzir essa expectativa da produção nacional. E na última semana você conferiu aqui no Agricultura BR as informações do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária que já davam como matematicamente concluídas o plantio, a semeadura da soja do estado do Mato Grossense. Você já tinha toda essa situação, começando inclusive a semeadura de milho, início da colheita. Vamos saber agora como é que fica a situação para o estado do Mato Grosso. Está em colheita algumas áreas, outras áreas estão fazendo replantio de soja, enquanto
enquanto que ao mesmo tempo a semeadura do milho teve início. Nadiara Pereira nos conta agora, ela que está na Somar Meteorologia, se esse clima muito chuvoso que está sobre o Mato Grosso, se ele continua, porque se ele continua atrapalha os trabalhos de colheita com soja. Nadiara Pereira está aqui conosco. Nadiara, chove muito sobre alguns estados do Centro-Oeste, Mato Grosso tem chovido bastante, pode atrapalhar os trabalhos com a colheita. Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Por enquanto, a chuva mais intensa vai ficar deslocada mais para o leste e nordeste mato-grossense, nas regiões justamente onde a soja ficou mais atrasada. Então, nas regiões que já estão mais avançadas na colheita, principalmente a área central e oeste, os próximos dias serão marcados por chuvas mais irregulares, alternadas com períodos maiores de tempo seco. Então, nessas áreas, aí a colheita deve ter bons períodos de tempo firme. Por enquanto, tem chovido de forma intensa sobre o estado, que recuperou a umidade do solo em todas as áreas. Grande parte do estado está com índices de umidade do solo de até 100%, então solo bastante encharcado. E naquelas áreas onde vai chover ainda mais, aí sim a chuva em excesso pode ser um problema, principalmente aqui sobre o leste e nordeste mato-grossense, onde pode chover mais de 130 milímetros nesses próximos 5 dias. Nesta região, a chuva é bem-vinda para aumentar a umidade do solo, mas como teremos muitos dias de tempo chuvoso, aí as atividades no campo devem paralisar, porque teremos vários períodos com essa frequência da chuva. Sobre o centro, oeste e partes do sul de Mato Grosso, a gente observa aqui que tem previsão de chuva, só que uma chuva de baixo volume acumulado, indicando que são aquelas pancadas alternadas com períodos maiores de tempo seco nesses próximos dias. Então a chuva deve começar a diminuir um pouco, principalmente nesta área entre o sul e oeste mato-grossense. No próximo período, a chuva será ainda mais isolada aqui sobre a metade sul do estado. Previsão de baixos volumes de água sobre o centro-sul mato-grossense. Já sobre o norte, principalmente nordeste do estado, expectativa de muita chuva e mais uma vez em 5 dias pode chover mais de 100 milímetros nas áreas mais atingidas. Pelo menos até o dia 1º aí de fevereiro tem previsão de chuva forte nesta área aqui do mapa, entre o norte e nordeste mato-grossense, e neste período, a partir do dia 28, a chuva se espalha por todas as regiões e volta a ganhar força também sobre a metade sul e oeste de Mato Grosso. Fabiano. Tá certo, Nadiara. Nadiara, e se está assim no Mato Grosso, como é que ficam as demais áreas produtoras de soja do Brasil? Olha, principalmente Goiás e a região do Matopiba também seguem uma situação bem parecida com o estado de Mato Grosso. Previsão de bastante chuva nesses próximos dias, especialmente no norte mineiro, e toda a região do Matopiba devem ter volumes de água acima de 130 milímetros. Então é uma chuva que melhora as condições de umidade, principalmente na região do Matopiba, que ainda apresentava déficit hídrico, mas por outro lado, como é uma chuva muito frequente, muito persistente, teremos poucos períodos de melhoria, essa chuva em excesso atrapalha também as atividades no campo. Já sobre a metade sul do Brasil, a chuva perde intensidade. Esta semana já está começando com um tempo mais firme entre a região sul, partes de São Paulo e Mato Grosso do Sul, e pelo menos até o dia 22 de janeiro não tem previsão de chuva forte nesses estados. E esse tempo mais seco ajuda principalmente na colheita da soja no estado paranaense e também em Mato Grosso do Sul, já que por enquanto a umidade do solo ainda está favorável, porque choveu forte no início deste mês, inclusive houve transtornos entre Paraná e Mato Grosso do Sul por causa do excesso de chuva. Agora essa chuva dá uma trégua, então favorecendo as atividades no campo. E no próximo período a chuva volta a se espalhar pelo centro-sul do Brasil, mas ainda com baixo volume acumulado, indicando que ela ainda deve ocorrer alternada com períodos de melhoria. Por enquanto, até o dia 27 de janeiro, chuva muito intensa aqui sobre a região do Matopiba, mais uma vez com volumes acima de 130 milímetros, e até o dia 1º de fevereiro continua chovendo forte aqui sobre a metade norte do Brasil, além do estado de Mato Grosso, Goiás e a região do Matopiba devem ter altos volumes de água, e neste período a chuva volta a ganhar um pouco mais de força também sobre os estados do Sudeste, Mato Grosso do Sul e região sul do Brasil. Só que aqui na região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul não tem previsão daqueles temporais intensos que atingiram parte dos estados no início deste ano. Fabiano. Obrigado, Nadiara. Daqui a pouco ela retorna com mais destaques para a previsão do tempo. Por aqui você confere cotações de mercado.
E o Agricultura BR traz em destaque agora o indicador Soja Brasil, elaborado pela agência Rural Business. Esse indicador considera os 10 principais estados produtores do país, representa uma média, a mínima e a máxima diária em cada um deles, para se chegar a uma média de valor de negócios nacionais. Na última semana, ele ficou rondando a marca de R$ 77,00, permaneceu acima desse valor e nós vamos saber agora como é que fecharam os negócios na última sexta-feira, já que sem a referência dos negócios em Chicago, no dia de hoje, nós temos uma tendência a ter poucos negócios no país no dia de hoje. Vamos saber como é que estão as posições, como é que ficou os últimos 30 dias em intervalo para a soja negociada entre 15 de dezembro e 15 de janeiro. Os valores do intervalo iniciam em R$ 74,88, chegam a R$ 75,85 no dia 20 de dezembro. Num dos últimos dias úteis do mês passado, do ano passado, ficou em R$ 76,33. Esse valor chegou a recuar para R$ 75,98. Aí ele retomou, já nos primeiros dias úteis do mês de janeiro, a posição de R$ 77,00 por saca de 60 quilos. No dia 10 de janeiro, o valor recuou um pouco, R$ 76,76, mas logo retomou a marca de R$ 77,00 para, no último dia 15, portanto, sexta-feira, fechar em R$ 77,45, portanto, apresentando alta no período analisado, intervalo de 30 dias, a soja negociada no Brasil para a média nacional. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Nesta segunda-feira, a gente lembra que você pode participar do programa com a gente, mandando uma foto, um vídeo ou até um comentário aqui através do aplicativo WhatsApp. O pessoal vai colocar aí na tela o número para você anotar, é o 67-9656-2266. Bom, e eu aproveito aqui a oportunidade para mandar um grande abraço ao Wallison de Ulianópolis, no estado do Pará, que está acompanhando o programa. Diz Fabiano que acompanha e gosta muito de assistir o Agricultura BR. Wallison, um abraço para todos vocês por aí. Bom, quem também acompanha diariamente a Gisqui, aqui de Campo Grande, que tem acompanhado sempre o programa, mandou um alô para a gente. Vamos mandar um alô então para a Gisqui, que nos acompanha aqui da capital do estado de Mato Grosso do Sul. E olha, daqui a pouco no Agricultura BR você tem informações importantes a respeito de um possível arroxo, um dos produtos mais importantes, em dois dos produtos mais importantes para o consumo interno do país, arroz e feijão. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. O fim de 2015 foi marcado por fortes chuvas na região sul do Brasil. Bom, e depois desses fortes temporais, mesmo com El Niño ainda em vigor, o tempo agora lá está mais seco. Vamos falar com a Nadiara Pereira agora rapidamente se o sul do país vai predominar por mais tempo esse clima menos chuvoso, mais seco, até com mais condições de trabalho no campo. Nadiara, qual que é a expectativa? Para esta semana, ainda a continuidade desse tempo seco, principalmente no Paraná. Esse tempo seco é bom, porque houve ainda registro de temporais no início esse ano de 2016 sobre o estado, então agora o tempo seco favorece as atividades no campo, principalmente colheita da soja. No Rio Grande do Sul, a chuva já havia diminuído e, por enquanto, expectativa do aumento do calor e ainda tempo bastante seco no decorrer desta semana. Por enquanto, a umidade do solo ainda está elevada entre Paraná e Santa Catarina. Várias regiões ainda apresentam índices de umidade do solo de até 100%. E no Rio Grande do Sul, por causa das últimas semanas de tempo mais seco, a umidade do solo já começa a cair, principalmente na área central do estado e região metropolitana. O índice de água disponível no solo já está abaixo de 50%. Mas, por enquanto, ainda fronteira oeste, fronteira com o Uruguai e norte do estado, com condições melhores de umidade. Para amanhã, previsão de sol em toda a região sul e muito calor. A temperatura máxima deve ultrapassar 30 graus, pode chegar até 39 graus na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Então, tardes bastante quentes e umidade do ar baixa durante aí os próximos dias. Sobre o oeste do Paraná, também temperaturas acima de 30 graus na tarde desta terça-feira. E no decorrer dos próximos 5 dias, nada de chuva significativa sobre o sul do Brasil.
Predomínio do tempo seco que favorece o avanço das atividades no campo, mas já começa a preocupar um pouco, principalmente os gaúchos, por causa já da diminuição da umidade do solo sobre o interior do estado. Só que a partir já do dia 23, a gente observa uma mudança e volta a chover em toda a região sul. Ainda é uma chuva bem irregular, nada comparado aos temporais que atingiram a região nesses últimos períodos. Previsão de chuvas de baixos volumes acumulados, principalmente no Paraná e Santa Catarina, indicando que são chuvas bem isoladas, alternadas com períodos de sol. Então as atividades no campo ainda devem andar bem sobre o Paraná. E no Rio Grande do Sul, onde não chove há mais tempo, aí sim o volume de água deve vir com um pouco mais de força, principalmente no centro e oeste do estado. Deve chover de 30 a 50 milímetros entre os dias 20 e 27 de janeiro, para manter aí a umidade do solo elevada no estado gaúcho. Obrigado, Nadiara. Até daqui a pouco mais informações sobre a previsão do tempo. Por aqui a gente segue falando sobre mercado, desta vez para o mercado do trigo. Olha, na última sexta-feira o preço da tonelada do cereal negociada no estado paranaense subiu em relação ao valor da última quinta. A gente vai acompanhar agora, de acordo com o indicador CPEA, qual foi o valor negociado para o trigo nesta última semana. Você acompanha comigo aqui a alta notada nos dias 14 e 15 de janeiro, quando a semana fechou com o cereal sendo negociado a R$ 736,65. Foram 2 dias seguidos de alta e no último dia a alta foi de 0,32%. No acumulado deste mês de janeiro, tomando como base desde o dia 4, primeiro dia útil do mês e também do ano de 2016, a alta acumulada para o cereal aqui no Brasil já supera 1%, é de 1,17%. Há pouco a Nadiara trazia para a gente o retorno do tempo mais seco no Rio Grande do Sul nestas últimas semanas, não é? Mas nem mesmo esse clima mais ameno dos últimos dias tem feito a umidade do solo recuperar totalmente a situação mais adequada para os trabalhos no campo. Isso significa o seguinte, que as chuvas pesadas no fim do ano de 2015 ainda continuam prejudicando os trabalhos no campo e também os trabalhos com o arroz. Por lá, o setor produtivo já começa a avaliar a perda na produtividade causada por esse clima muito chuvoso, de muita umidade no fim de 2015. Até o momento, 6% já foi colhido. Essa informação a gente vai passar logo mais adiante, diz respeito ao milho, mas agora falando ainda a respeito do arroz, no estado do Rio Grande do Sul, o Instituto Rio Grandense do Arroz estima que 140 mil hectares que foram cultivados ainda se encontram debaixo d'água e cerca de 34 mil tiveram perda total. A estimativa do Instituto ainda é de 15% de perda na produção do arroz no estado gaúcho nesta temporada. No momento, 15% das lavouras estão na fase de floração e 1% estão na fase de enchimento de grãos. A colheita, aí sim, deve começar por lá em mês de fevereiro e a abertura oficial está marcada para o dia 18, no município de Alegrete. Bom, e a gente continua falando sobre arroz por aqui, porque o preço da saca de 50 quilos também teve uma alta notada na última sexta-feira. Vamos acompanhar agora o indicador arroz em casca do CPEA, que na última sexta apontou o valor de R$ 41,43 para a saca de 50 quilos, tomando como base o estado gaúcho. O valor saiu de 41 para 34, para este que a gente acompanha ali na tela. A alta no dia foi de 0,22%. No acumulado de janeiro, o preço do cereal também tem alta aqui no país. A alta chega a 1,05%. Por aqui, o Agricultura BR fala sobre um assunto extremamente importante e também pode-se dizer de importante para a estabilidade social do país. Olha só o que nós vamos trazer agora. Um estudo feito pela agência Rural Business mostra uma situação
muito importante e de preocupação elevada para o equilíbrio social também. Isso porque os estoques brasileiros de arroz e feijão, que ainda são um dos componentes mais importantes ou os mais relevantes dentro da cesta básica média de todo o brasileiro, portanto a média nacional, tem um comprometimento muito forte e chega a um dos menores níveis, historicamente um dos menores níveis. E essa situação ocorre de ter estoques menores de feijão e arroz exatamente quando se tem uma situação de desemprego maior, que se tem também uma situação de inflação mais elevada e os valores, neste momento, nós chegamos a conversar com algumas pessoas supermercadistas na manhã de hoje, apontando para altas que já são sentidas no mercado varejista, portanto, aqueles que atendem o consumidor aqui brasileiro. Essa é uma situação muito preocupante, você vai ver agora no gráfico como é que estão os estoques brasileiros, o que aconteceu nos últimos anos e por que aponta agora a agência para uma situação ainda pior, de estoques bastante baixos, pensando aí na questão do consumo interno. Uma situação que pode ser muito boa para o produtor se isso se reverter também em preços mais elevados pago ao produtor rural brasileiro, porque no supermercado já está sim mais elevado sim. Vamos trazer agora aqui a primeira análise gráfica, ela mostra os estoques de arroz no Brasil, você vai vendo aqui o que aconteceu de 2011 até 2015, temporada 11-12 até temporada 15-16. Nós temos aqui estoques. Estamos falando aqui do arroz, ele tinha uma situação de 2.130.000 toneladas na temporada 11-12, caiu para 1.080.000 na 12-13, você vê ela recuar na 13-14 para 870.000 toneladas, 14-15, 670.000, para cair na 15-16 para 300.000 toneladas. Mas essa situação do arroz aqui, ela pode se agravar, e você vê aqui a agência apontando para uma queda de 86%, e essa situação ela pode se agravar ainda mais por conta dessa situação que a Juliana acabou de apontar. Várias situações de cultivo de arroz no Rio Grande do Sul, que é o principal produtor, embaixo d'água. E esse produtor, ele já vinha, mesmo com a situação aqui, nós estamos vendo que os estoques brasileiros de arroz, ele não começou a cair agora na temporada 15-16, ele já vem caindo temporadas atrás, mas esse produtor, ele está descapitalizado e ainda vive uma situação de risco muito forte de quebra na temporada 2015-2016, e estamos falando do maior produtor do país. Então a situação pode sim ficar mais grave do que esses 300.000 toneladas aqui em estoques, o que poderia trazer ainda uma elevação maior para os preços do arroz. Em relação ao feijão, a situação não é muito distinta, ela é muito parecida também. Nós temos agora aqui um outro gráfico, esse aqui vai ser mais difícil de aparecer, porque os números do feijão aqui nos estoques são extremamente baixos. Você vê que quase não dá contagem aqui no gráfico. Em 5 anos houve uma redução de 76% nos estoques brasileiros de feijão, que ficaram em 90.000 toneladas, como a gente pode ver aqui, 900 toneladas para ser mais preciso. É um estoque extremamente baixo para o feijão, que veio caindo temporada a temporada também. Essa redução agora é de 76%, mostra uma circunstância realmente de preocupação, principalmente para o governo, que já vive uma circunstância de produção menor de carne bovina para atendimento do mercado interno, está vendo também os estoques brasileiros de arroz e feijão reduzindo, e esses 3 elementos citados, esses 2 agora que nós apresentamos, essenciais para o equilíbrio social, não é só uma questão de abastecimento não, é uma questão também de equilíbrio social, e isso tudo porque produtores vêm sendo pressionados já há muitos anos, o produtor de arroz e feijão vai sendo descapitalizado, e agora o resultado é o que nós estamos vendo. No próximo bloco tem informações a respeito da segunda safra de milho aqui no Brasil e também sobre o andamento da safra de soja em São Paulo. Também tem mercado físico e futuro do milho, que vem apresentando desde o começo de 2016 valores recordes aqui no Brasil. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. E com a colheita de soja em andamento, o estado do Mato Grosso também deu pontapé inicial para a semeadura do milho. É isso mesmo. Na última sexta-feira, o IMEA divulgou seu primeiro boletim de acompanhamento de safra do milho de segunda safra no estado. Por lá, os trabalhos de semeadura já começaram em todas as regiões, menos nas regiões norte e nordeste, que foram as que mais sofreram com a seca.
Por enquanto, os trabalhos de plantio dão conta de que 0,6% da área projetada de 3.400.000 hectares já foi trabalhada, ou seja, já tem a semente do milho nos campos. Em relação ao ciclo passado, há um pequeno atraso em relação aos trabalhos de plantio. Bom, mesmo tendo ampliado a área destinada ao milho de segunda safra nesta temporada, o estado mato-grossense deve ter uma redução no plantio, uma redução de 8,5% e espera colher nesta temporada 19.400.000 toneladas do cereal. Por aqui a gente segue falando sobre milho, mas agora números do mercado futuro. Bom, o que a gente tem visto aqui no Brasil é o preço do cereal subir sem parar, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro. E a gente começa vendo os números, então, do mercado lá na frente, o milho negociado na Bolsa Paulista, que na última sexta-feira fechou com a posição de mais curto prazo acima de R$ 43,00 a saca. Vamos acompanhar os negócios de hoje, então, para o cereal. Veja só a posição de janeiro, sem negócios no dia de hoje, com ajuste fechando em R$ 42,84. Março tem, no momento, mais de 3.000 contratos negociados. Nesta segunda-feira, um volume elevado de contratos e negocia a saca do milho a R$ 41,20. Essa posição vem com queda de 0,94% em relação ao ajuste anterior. Maio opera a R$ 39,75 a saca, com queda de 0,72%. Enquanto isso, o milho negociado para entrega em setembro tem agora 180 contratos negociados, com queda de 1,27%. Negócios travados a R$ 36,64 a saca. Os negócios na última semana para o milho foram bastante elevados no país, teve resultados muito positivos nas praças produtoras, como você viu nas cotações, e ainda em relação aos valores médios, principalmente pagos em praças de referência e também em portos, os valores foram bastante interessantes para o produtor. Em Campinas, os valores variaram entre R$ 42 e R$ 43 reais. Porto de Paranaguá chegou a R$ 43 reais o valor pago pela saca de 60 quilos do milho. Portanto, teve um resultado muito positivo. Juliana destacava que o mercado futuro também tem apresentado resultados muito interessantes. Esses resultados interessantes são, claro, motivados por um valor melhor pago pelo milho. Com isso, motiva a participação, a negociação na Bolsa de São Paulo. Esses negócios em vários dias, durante as últimas 2 semanas, eles foram representaram mais que o dobro daquilo que era negociado no mesmo período do ano passado. E a situação de valorização ela não é diferente para o indicador Milho Brasil da Agência Rural Business, que é uma espécie de termômetro que mostra o valor dessa média nacional. E o valor da média nacional é muito importante porque se traz realmente aquilo que vai acontecendo no Brasil. Esse indicador, no caso, é realizado mais ou menos como função da soja, só que em vez de 10 estados, são 8 estados, os 8 principais estados produtores, uma média simples e a mínima e a máxima diária em cada um deles para se chegar a um valor único. E esse valor único você vai acompanhar agora o que aconteceu no intervalo dos últimos 30 dias. E esses últimos 30 dias trouxeram essa situação aqui. Entre 15 de dezembro e 15 de janeiro tem valorização e a valorização para 30 dias é o que chama muito atenção aqui. Mesmo sem falar os valores, em 30 dias o valor do milho subiu 21,55%. Isso é muito raro de se ver para qualquer tipo de produto. Portanto, houve uma explosão, sim, de valores, principalmente na entrada do mês de janeiro. 15 de dezembro trazia o valor de R$ 20,40 e ele veio apenas ganhando força durante esses períodos analisados. Em 8 de janeiro, já fechando a primeira semana do mês, ficou em R$ 32,59. Na última sexta-feira, fechavam os negócios a R$ 35,74 por saca de 60 quilos, portanto, um valor bastante elevado. Ora, e se você tem um valor
tão elevado assim, em apenas 30 dias, uma alta de 21,55%, você imagina quanto que não deu em um ano. Em um ano, a valorização para esse dado aqui, para esse indicador, é extremamente alto, uma elevação de 49,9%. Portanto, comparando ao mesmo período do ano passado, 15 de dezembro de 2016, com 15 de janeiro de 2016, com 15 de janeiro de 2015, valorização de quase 50%. O assunto segue sendo milho aqui no Agricultura BR e alguns dados que você já conferiu mostram situações de arroxo em relação a importantes produtos. Entre eles, você já viu feijão e arroz, é importante aqui para o mercado interno brasileiro. O produtor vai sendo descapitalizado nos últimos anos, o resultado é uma diminuição forte na produção e em relação aos estoques ainda maior. Você já conferiu na Agricultura BR de hoje, se você quiser rever, você já sabe, quando acabar o programa você acessa o nosso blog que vai estar já no YouTube, o programa gravado. Mas tem um outro produto também que mesmo com produção mais alta, uma produção que vai aumentando durante as últimas temporadas, recorde em segunda safra, então já falei segunda safra, você já sabe que é milho, o milho mesmo assim pode apresentar uma situação de realmente mais um arroxo, o maior dos últimos 9 anos. E olha que para chegar a essa conclusão, a equipe de grãos da Rural Business considerou que tudo vai dar certo em relação à segunda safra brasileira, a safrinha. A primeira safra, você sabe, você tem acompanhado a Agricultura BR desde quando o programa entrou no ar, a primeira safra ela vem diminuindo em relação ao milho. Ela vai perdendo expressão porque essas áreas estão sendo destinadas a culturas que têm uma rentabilidade melhor. Soja, evidentemente, é a primeira delas, mas em compensação, a segunda safra ganha em expressão e ganha em importância. A produção de milho do Brasil, ela está sendo cada vez mais voltada, mais fundamentada na segunda safra. Hoje, ela domina totalmente, chega a 66% da participação da produção de milho no Brasil. E mesmo em outras frentes, como as tecnologias, variedades que estão sendo trabalhadas para serem cultivadas nessa época do ano, já foram desenvolvidas e começam a ganhar os campos, então a produtividade tende a aumentar. Mesmo assim, você tem uma situação que pode apresentar o maior arroxo dos últimos 9 anos, é isso que nós vamos chamar agora, mostrar esse estudo que mostra uma situação de pouco milho no mercado brasileiro, principalmente em estoques. Nós temos aqui o primeiro gráfico, esse gráfico mostra a primeira safra brasileira, a produção em milhões de toneladas. Você vai observar aqui, de acordo com que as torres vão subindo, que ela vai ficando menor e ela vai diminuindo mesmo. Temporada 11-12 eram quase 34 milhões, 33 milhões e 870 mil. Na 12-13, 34 milhões 580 mil toneladas. 13-14, 31 milhões 650, caiu na 14-15 para 30 milhões e agora 15-16 deve alcançar 27 milhões 760 mil toneladas. Mas aí eu acrescento um outro dado importante. Apesar da primeira safra ter sido reduzida ano a ano, a produção total de milho no Brasil, a 14-15 a 15-16, que são quase iguais, 15-16 é um pouquinho menor, mas ela veio subindo nos últimos anos, mesmo com a primeira safra reduzindo. É porque esse outro gráfico aqui vai mostrar que a segunda safra foi melhorando, foi aumentando e traz dados muito mais expressivos. Na 11-12 eram 39 milhões e 110 mil, 12-13 veio para mais de 46, mais de 48 na 13-14, 54 milhões 590 mil na 14-15, praticamente empatada a 15-16, com 54 milhões 560 mil toneladas. Matematicamente, 66% da produção brasileira de milho está na segunda safra. E olha, se nada acontecer de errado, se não tiver nenhum problema, ainda assim o país vai ter problema sim, ou vai chegar na pior condição de
estoques dos últimos 9 anos. É o que nós vamos conferir agora nessa última análise gráfica, mostra uma outra situação para a produção de milho e que mostra como fica comprometido essa situação para os estoques. Então, isso o pessoal traz aqui, previsão de estoques brasileiros sendo reduzidos safra a safra, temporada a temporada, e chama muita atenção que a temporada aqui, ela vai mostrando uma circunstância diferente aqui entre as temporadas, ficando em 3.850.000 toneladas a temporada aqui, caindo os estoques drasticamente entre uma safra e outra. Uma situação que mostra, que aqui você só viu 5 safras, mas mostra a pior situação dos últimos 9 anos. Voltamos a destacar a soja por aqui no Agricultura BR, isso porque no estado de São Paulo, as chuvas que têm caído estão favorecendo a cultura de soja por lá. Quem traz as informações para a gente é o repórter Gustavo D'Angelo. Thomas Rocco se dedica à lavoura de soja na fazenda do avô, em Guararapes, região noroeste de São Paulo. São 160 hectares plantados com a leguminosa, divididos entre área sequeira e com pivô. Satisfeito com o desenvolvimento da plantação, o agropecuarista atribui o bom momento às condições climáticas registradas até agora. Em função do clima favorável que a gente tem vivenciado desde a semeadura dessa lavoura, agora a parte de enchimento de grão está favorável, né? A gente tem a expectativa aí entre 55 sacas a 60 sacas por hectare, seria uma perspectiva segura para trabalhar. Então é um valor que é satisfatório, é remunerador para a fazenda e a gente está com uma expectativa boa em cima. Com a planta em fase de formação de vagem e enchimento de grãos, a umidade presente no solo é um fator importante na determinação da produtividade da lavoura. Thomas lembra a situação enfrentada no ano anterior, que por sinal foi bem diferente. Nós começamos o ano passado basicamente sem chuva, então a lavoura até que ela nasceu bem, mas na hora do enchimento de grão, que foi o mês de janeiro, nós tivemos temperatura aqui na propriedade de 45 graus. Então me gerou um abortamento que refletiu em perda de produtividade. Então hoje a expectativa que eu tenho aí, ela está sendo aí basicamente 15 a 20% superior à produção do ano passado. E o pivô, comprado há pouco mais de um ano para minimizar os riscos de perdas, ficou esquecido, pelo menos por enquanto. Gustavo D'Angelo para o SBA. Enquanto isso, no estado do Mato Grosso, a semeadura da oleaginosa foi finalmente concluída. Essa informação foi divulgada na última sexta-feira através do boletim de acompanhamento de safras feito pelo IMEA. Enquanto a única região que ainda faltava concluir os trabalhos de semeadura era a região Nordeste, a que tinha sofrido mais com a estiagem dos últimos meses. Enquanto isso, todas as demais regiões já dão início à colheita da nova temporada. Até o momento, o estado já colheu 2% de toda a área cultivada de 9 milhões e 200 mil hectares. E os trabalhos confirmam um atraso em relação à temporada passada, já que nessa época do ano passado já havia sido colhido o dobro por lá. E ainda hoje você vai saber sobre a produção de soja no estado de Minas Gerais. E ainda hoje também tem a situação das lavouras de milho no Rio Grande do Sul, que estão com o grão deteriorado por conta das chuvas do final de 2015. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores.
Agricultura BR de volta e agora trazendo os destaques para o mercado nacional e internacional do café. Bom, e a gente começa trazendo para você os valores do café anotados aqui no Brasil no fim da última semana. Começando pelo indicador do CPEA, que traz os valores para o Conilon e para o Arábica. E a gente começa trazendo os negócios para o café Conilon, também chamado de Robusta, que aqui no Brasil é produzido no estado do Espírito Santo, na Bahia e também em Rondônia, em grande parte. A gente traz agora os valores anotados para a saca de 60 quilos na última sexta-feira, tomando como base o estado do Espírito Santo, que apresentou uma recuperação no fim da semana. O valor saiu de R$ 385,07 na quinta-feira, dia 14, para R$ 386,20 na sexta, apontando alta de 0,30% no dia. No acumulado deste mês de janeiro, o café Conilon já soma alta passa dos 2%, isso tomando como base o estado do Espírito Santo, portanto, mais um mês positivo para essa variedade aqui no Brasil. Agora falando a respeito do café Arábica, na região paulista, no estado de São Paulo, a última sexta-feira também foi de alta para a saca. Vamos acompanhar agora o indicador CPEA para a variedade Arábica. Na sexta-feira, recuperou o preço também, saindo de R$ 478,71, valor esse anotado na quinta, para mais de 480. Saca de 60 quilos fechou o dia negociada no estado de São Paulo a R$ 480,13. A alta anotada no dia foi também de 0,30%. Mas, ao contrário do que acontece com o café Conilon, no acumulado deste mês de janeiro, café Arábica no estado paulista já acumula queda, baixa de 3%. Por aqui, o Agricultura BR segue falando a respeito do café, agora trazendo um indicador que é da principal região produtora de café arábica do país, a que produz a maior quantidade e também os cafés mais finos do Brasil. Estou falando do sul de Minas Gerais, que apresentou no fechamento da última semana, na sexta-feira, nova redução de valores. Essas reduções que nós estamos vendo no mercado físico brasileiro, elas estão bastante atreladas ao que vem acontecendo em Nova York, que na última semana apresentou números muito pressionados, valores pressionados por conta do dólar disparando no mundo todo, os investidores se apropriando dessa alta do dólar, pressionando um pouco mais os valores pagos lá, os valores negociados na Bolsa de Nova York, na plataforma AS Futures, o que reduz os valores em dólar, porque na média aqui em reais fica muito parecido. Só que caiu os valores em reais também. É o que indica esse indicador que mostra a região sul de Minas. Caiu R$ 2,50, caiu bastante entre a quinta-feira e a sexta-feira passada. É o que nós vamos ver agora, inclusive perdendo aquele patamar, aquele limiar de R$ 500 por saca na principal região produtora do país. Trazendo aqui café arábica no sul de Minas, 15 de dezembro era R$ 487,50. No último dia 20 de dezembro, R$ 497,50. R$ 490 era no dia 26, logo no começo do ano ficou em R$ 490. Teve um pico de valores na primeira semana do mês de janeiro, chegou até R$ 512,50. Esse valor apresentou recuo logo na sequência para ficar na sexta-feira em R$ 497,50. Se analisarmos aqui os 30 dias, há uma alta de 0,51% para o indicador café sul de Minas no intervalo de um mês, de 30 dias. Entretanto, comparando os valores que chegaram a ser praticados durante a semana passada, houve queda sim, entre a quinta-feira, por exemplo, quinta-feira ainda mantinha o valor de R$ 500, caiu R$ 2,50 entre quinta-feira e sexta-feira.
já vimos os valores do café aqui no Brasil, no mercado físico, tanto arábica quanto o Conilon. E chegou a vez agora da gente dar uma olhadinha no mercado futuro, para ver como o mercado enxerga o preço do grão lá na frente. E a gente toma como base agora o café negociado na Bolsa Paulista, que na última sexta-feira fechava o dia em queda. Vamos acompanhar os negócios de hoje, então abrindo a semana para o arábica aqui no Brasil. Veja só, temos negócios apenas para a posição de março de 2016, agora negociando 80 contratos. Eles vêm em queda de 0,72% e negociam a saca a $138,50. Hoje é feriado nos Estados Unidos, que tem como referência para o mercado do café a Bolsa de Nova York. Com nenhum contrato negociado nesta plataforma, por lá os negócios aqui no Brasil também seguem lentos. A gente relembra com você agora quais foram os fechamentos para as demais posições na última sexta. Olha só, maio operou a $139,10 por saca de 60 quilos. A posição de julho fechou a semana a $140,15. Enquanto isso, setembro deste ano também fechou a $140, $140,90. Estes foram os negócios para o café arábica negociados na Bolsa Paulista na última sexta-feira. Por aqui o assunto segue sendo café. Agora trazemos algumas informações importantes a respeito dessas duas variedades, café arábica e também o café robusta Conilon. Olha só, café arábica, como você sabe, não tem a referência do cenário internacional no dia de hoje. Então você viu que os negócios na Bolsa Paulista que já tem uma limitação, são poucos contratos mesmo negociados, hoje então ficaram ainda mais limitados. Em relação ao que vem acontecendo em Nova York para o café arábica, é um movimento de começo de ano com um pouco mais de pressão. Esse fator, de acordo com os principais operadores, isso ocorre por conta de uma oscilação com o dólar, mas assim como os produtores, aqueles que ainda têm café para vender para o ano de 2016, café da última safra, aguardam uma melhoria de preço, os operadores também acreditam que isso venha a ocorrer em Nova York e isso trazer uma pressão positiva aqui no cenário do mercado brasileiro, em especial em Minas Gerais e parte do estado de São Paulo e também ali a parte produtora do estado do Rio de Janeiro, claro que para quem ainda tem café para comercializar. Essa crença acontece principalmente porque nos últimos anos, no acumulado entre fevereiro e a primeira semana de abril, se tiveram valores mais elevados nesse período. Então, há uma inclinação para que se tenham valores melhor pagos pelo café naquele momento em que há uma necessidade de última hora para o mercado. Em relação a Nova York, começou até o ano bem, primeira semana teve valores um pouco mais interessantes, a última semana de dezembro também, mas perdeu toda essa alta e agora fechava a sexta-feira com as posições de mais curto prazo muito abaixo da marca de $1,20 por libra-peso, o que preocupa bastante o produtor brasileiro. Essa marca, ela é muito relevante. Um outro fator também importante, agora falando sobre o café robusta, vem sob pressão, mas é uma pressão diferente, é porque o Vietnã, que é o maior produtor dessa variedade, está colocando a sua safra no mercado internacional. Com isso, como aumentando as exportações, traz uma diminuição nos valores pagos para o mercado internacional, negociados na plataforma Life de Londres. Aliás, é para lá que nós vamos agora, é feriado nos Estados Unidos, dia de Martin Luther King, mas em Londres a bolsa opera normalmente, não tem nada a ver com a situação e lá, como eu já disse, tem a tendência negativa. E essa tendência negativa hoje vai se confirmando de uma maneira um pouco mais forte. As três posições de mais curto prazo vêm com queda de 1,38% e nós temos a posição de março sendo negociada a $1.421 por tonelada. Essa é a posição que tem a maior liquidez. Maio tem $1.452 pagos por tonelada, recuo de 1,22%, enquanto julho vem a R$1.480, recuo de 1%. Portanto, negócios em Londres também para o café robusta seguem em queda. Lembrando que o café robusta é a referência para os negócios e para a produção aqui de café Conilon no Brasil. O principal estado produtor é o Espírito Santo, seguido pela Bahia e também Rondônia.
Na região centro-oeste do país, as chuvas das últimas semanas têm causado transtornos, tanto em Mato Grosso do Sul quanto no estado de Goiás. A gente volta a falar com a Nadiara Pereira agora, da Somar Meteorologia, para saber como se comporta o clima nestes dois estados e na região centro-oeste como um todo. Nadiara, boa tarde para você mais uma vez. Como que se comporta o clima, então, nestes estados aqui do Brasil? Essa chuva vai continuar bastante intensa por aqui? Expectativa ainda de bastante chuva em algumas áreas do centro-oeste do Brasil, principalmente o estado de Mato Grosso e Goiás ainda devem ser bastante atingidos. E nesses dois estados o excesso de umidade acaba atrapalhando um pouco as atividades no campo. Mas já em Mato Grosso do Sul, a notícia é boa, depois dos temporais que trouxeram bastante transtorno para o estado de Mato Grosso do Sul nessas últimas semanas, agora o tempo seco ganha força e favorece principalmente o avanço da colheita da soja no estado. Nesses próximos 5 dias não há expectativa de chuva significativa sobre todo o centro-sul do estado de Mato Grosso do Sul. No norte do estado pode chover, mas é uma chuva bem isolada. E essa condição de diminuição da chuva também vale para o sul de Goiás e partes do sul e sudoeste mato-grossense. Por outro lado, aqui entre o nordeste mato-grossense e norte de Goiás, o volume de água ainda pode ultrapassar 130 milímetros em 5 dias. No próximo período, ainda a previsão de muita chuva também no norte de Mato Grosso, norte de Goiás e na metade sul da região, especialmente Mato Grosso do Sul, previsão de uma chuva bem isolada e com baixo volume acumulado. Então, aquela chuva que ocorre alternada com períodos mais longos de tempo seco. Entre os dias 28 de janeiro e 1º de fevereiro é que a chuva volta a se intensificar um pouco mais no interior da região, ganha força novamente sobre o estado de Mato Grosso do Sul, mas ainda é em Goiás e Mato Grosso que são esperados maiores volumes de água. Principalmente o estado de Goiás e Mato Grosso devem ser bastante atingidos e há risco até de transtornos por causa desse excesso de água desses próximos dias. Juliana. Joia, Nadiara, obrigada então pelas informações. Ainda nesta edição, ela volta com previsão do tempo para a região sudeste do país. Bom, e daqui a pouco, no Agricultura BR, nós recebemos aqui em nossos estúdios o presidente da ProSoja de Mato Grosso do Sul, que fala sobre a produção de soja, esse procedimento de colheita que já está sobre o estado e o início da semeadura do milho segundo a safra, assuntos de logo mais aqui do Agricultura BR. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Agricultura BR de volta ao vivo nesta segunda-feira, 18 de janeiro, ao vivo para todo o Brasil, para falar agora a respeito do acompanhamento da safra de soja em Mato Grosso do Sul. Para falar sobre este assunto, nós recebemos hoje aqui no estúdio Cristiano Bortolotto, presidente da ProSoja no estado. Cristiano, obrigada pela presença. Muito obrigado, estamos aí para falar da agricultura no estado. Tá certo, Cristiano. E antes da gente começar a falar dos números que foram apresentados, inclusive, na última semana, trouxemos aqui no Agricultura BR na última quinta-feira. Cristiano, questão de cenário internacional, principalmente em relação à comercialização, nós temos visto uma situação de preços mais achatados, mais pressionados em Chicago, nos Estados Unidos. Melhorou semana passada porque os americanos diminuíram os estoques e aqui na América do Sul, a Argentina entrando um pouco mais forte com a entrada em relação do seu produto, né, da soja no cenário internacional, o que deve aumentar bastante nos próximos 7 anos. E essa melhoria deve aumentar por conta da situação que foi colocada pelo Maurício Macri, novo presidente da Argentina, que trouxe uma situação de diminuição nos impostos da Argentina para outros produtos também, trigo, milho, carne bovina, trouxeram uma situação bem mais interessante, ficou zerada os impostos chamados de reintegro da Argentina e na questão da soja diminuiu 5%. Então, trazendo o contexto aqui, que o Cristiano vai participar conosco, tinha uma diminuição então de 5% para a soja, mas que vai diminuir nos próximos 5 anos. E Cristiano, mesmo com esse cenário ainda só de 5%, a questão de ter deixado o câmbio livre na Argentina já trouxe uma melhoria muito forte para os produtores daquele país. E com isso já houve também uma expectativa maior de exportações. O departamento americano ele já estimou nos dois últimos relatórios um aumento de 1 milhão de toneladas nas exportações da Argentina. Você acredita que a Argentina nos próximos anos, a longo prazo, podem chegar a trazer algum tipo de influência, de pressão sobre as exportações brasileiras? Boa tarde. Boa tarde. É fato que o soja, como sendo uma commodity,
é muito importante a produção nacional do Brasil. Por quê? Porque é o maior exportador hoje do produto, juntamente com os Estados Unidos, batendo carreira ali com os Estados Unidos, os dois maiores exportadores. A Argentina, esse produto que vem a entrar no mercado, ele pode ser um produto que pode afetar o mercado? Eu não acredito, porque ele já está na contabilização mundial de produção, né? Esse grão que de repente vai ser exportado pela Argentina já está nos estoques mundiais de soja. Não é uma novidade. Não é uma novidade, é um produto que já faz parte dessa contabilização do USDA, que é o departamento americano que faz a avaliação, que aí vai para a Bolsa de Chicago essa informação e ele é comercializado, essa commodity já é comercializada. Agora, que é fato que o soja, ao longo desse último ano, de 2015, ele reduziu muito o seu valor em dólares. A gente chegou a patamares de 16, 17 dólares o bushel, que é uma medida americana de peso. O nosso caso aqui é a saca de 60 quilos, o americano é bushel. E esse bushel veio hoje a 8,50. Então, a gente vê aí uma redução significativa do valor do soja em dólares, e isso traz para o produtor brasileiro uma dificuldade um pouco considerável, porque diminui a sua rentabilidade. Os produtos que nós compramos para utilizar na nossa safra está atrelado a dólar também. O câmbio avançou, o câmbio vem avançando e vem levando nossos preços em reais. Mas, de fato, o nosso preço em dólar estamos já com dificuldade. Não acredito que, por conta desse estoque argentino que vai para exportação, possa reduzir os nossos preços do mercado internacional. Ou prejudicar as exportações. Ou prejudicar as exportações, até porque o Brasil tem mercados consumidores consolidados, a China é o nosso principal mercado consumidor muito consolidado e que tem aí toda uma estrutura já de negociação. Agora, a preocupação é com relação à produção e principalmente a produção brasileira. Hoje, o mercado está atento à produção brasileira. Essa produção que no Mato Grosso tem uma possível quebra, não vai ser aquela produção que teve na estimativa no início do ciclo, que por conta das secas, o atraso do plantio e até algumas áreas que foram deixadas de lado e agora vem plantando milho. No Goiás, uma parcela de quebra, excesso de chuva em toda a região sul. Nós temos aí o Paraná e Santa Catarina, o Paraná e Rio Grande do Sul, que são um dos maiores produtores de soja do Brasil, também com dificuldades na sua safra. Então, o que mais vai afetar o mercado internacional é a produção brasileira. É o resultado do que vai acontecer agora nesse início de colheita até o fim dela. Esse resultado vai oscilar e pode elevar um pouco os patamares do nosso produto no mercado internacional. E aqui, Cristiano, em Mato Grosso do Sul, já foi dado início à colheita aqui da soja e em relação a também a expectativa de produção. Na última quinta-feira, a ProSoja do estado apresentou uma redução na expectativa, né, de 200 mil toneladas, saindo de 7 milhões e 400 mil para 7 milhões e 200 mil toneladas de soja. Isso aconteceu devido a muita chuva que a região sul do estado recebeu. Como que foi isso? Essa redução advém do excesso de chuvas que a região sul do estado teve nos meses de final de outubro, novembro, dezembro e início de janeiro. Esses meses prejudicaram bastante algumas regiões. Muitas regiões foram abandonadas o manejo. Nós estimamos aí em torno de 10% ou o manejo foi abandonado ou foi reduzido mesmo a produtividade pela falta de luminosidade, fatores diversos que faz com que reduza a produtividade. É claro que as chuvas sempre são boas, as chuvas para as lavouras e o soja principalmente, com bastante chuva, ele faz aumentar a sua produção, mas o excesso da chuva faz limitar. Ele chega a um patamar de produtividade e ele não ultrapassa aquele patamar de produtividade por uma falta de luminosidade, um excesso de umidade no solo. Essas áreas que foram abandonadas do manejo que não vai mais dar colheita porque foi abandonado do manejo lá atrás e algumas outras doenças que se instalam com excesso de umidade. Mas mesmo assim, o produtor rural ele conseguiu fazer o manejo, lançou mão de outras formas de não a pulverização terrestre para poder fazer seu manejo através da pulverização aérea. Enfim, o produtor rural ele conseguiu fazer o manejo
e não teve grandes prejuízos, por isso a gente reduziu apenas em 2% a nossa expectativa de elevação da produção total do estado. Nós tínhamos uma expectativa de aumentar de 50 para 51 sacos por hectare a média do estado de produção, voltamos a 50 sacos, que foi a produtividade do ano passado, da temporada anterior, e aumenta a nossa produção total em 4% devido ao aumento de área. A nossa área aumentou para 2.420.000 hectares. Então, a nossa expectativa hoje, vamos dizer assim, com a situação das lavouras hoje, com relação às doenças, à umidade no solo, e que o produtor rural conseguir colher as suas lavouras, é essa a nossa expectativa. Agora, tem muito para acontecer. Tem aí uma safra que está iniciando a sua colheita, inicia na região sul a sua colheita, com muita dificuldade iniciou. Essa semana é uma semana importantíssima para a região sul na colheita, porque é uma semana em que a colheita vai começar de uma forma bem expressiva nessa região e, felizmente, a janela que a gente estava esperando de sol para poder ter ali uma colheita favorável e poder transportar suas lavouras, ela aconteceu. Parece que chegou, né? Ela chegou. Ela abriu. Então, mas a gente tem muita coisa para acontecer. Tem muita estrada para ser recuperada. Tem muita propriedade que hoje, colhendo hoje, não consegue levar até o armazém. Então, o produtor está tendo que esperar. Ele está com a lavoura pronta para colher e ele está tendo que esperar arrumar a estrada. Isso é um absurdo, vamos dizer assim. Mas aconteceu e ele está disposto, ele está arrumando, ele está fazendo de tudo. E a gente espera que isso tudo aconteça de uma forma normal e que essa produtividade mantenha dentro do que a gente está projetando aí. Em relação à comercialização, Cristiano, como é que está a comercialização do estado do Mato Grosso do Sul? Nós temos alguns números no Mato Grosso, também no Rio Grande do Sul. Como é que foi a comercialização dessa safra? Como é que ela tem ocorrido com o produtor sul-mato-grossense? Olha, a comercialização até os números da semana passada, estamos fechando os novos números entre amanhã e depois, de 43% já foi comercializado. Isso é um número histórico de comercialização antecipada. É claro que essa comercialização ela vem pelos preços em reais que são positivos. Os preços em reais que foi conseguido aí nos meses de outubro, novembro, os produtores conseguiram comercializar antecipadamente sua safra. De maneira geral, o produtor sul-mato-grossense, ele tem conseguido se capitalizar com essa situação, mesmo com os valores pressionados em dólar, mas em reais melhores, tem conseguido se capitalizar com esses valores? Essa safra ele ainda vai conseguir se capitalizar. Por mais que a gente teve uma evolução de em torno de 14% a 20% nos custos e o preço em reais acabou compensando. O produtor sul-mato-grossense, ele trabalha o seu produto, a sua negociação em reais. Então, ele comprou um câmbio de 3 por 1 e agora ele está conseguindo vender um câmbio de 4 por 1. Mas se a gente for fazer a conta em dólar, isso daí, a conta fica apertadíssima, praticamente fica 0 a 0. Mas como o produtor sul-mato-grossense ele faz a negociação, é o estilo de negociação, ao longo dos anos é assim que ele faz, essa safra ele ainda vai conseguir se capitalizar, vai conseguir aí ter uma rentabilidade. Vem a preocupação, é claro, que esses preços não podem ficar achatados dessa forma que estão. Bom, já em relação ao Plano Safra, o produtor de Mato Grosso do Sul utilizou o Plano Safra? Como que foi o acesso ao crédito nessa safra? Essa safra foi muito difícil o acesso ao crédito, muito difícil mesmo. Nós temos relatos de todos os tipos. Mas o que eu posso dizer é que dentro do Mato Grosso do Sul, nós fomos ainda melhor que os outros estados. A gente vem acompanhando a dificuldade que os outros estados teve de acesso foi um pouco maior do que as dificuldades do Mato Grosso do Sul. Mas o Mato Grosso do Sul teve uma dificuldade e o custo do Plano Safra foi muito alto. Então esse custo agora ele vai ter que pagar, o custo tanto dos juros quanto dos seguros agrícolas, que foi muito alto, não tem aí a subvenção do seguro agrícola tão necessária para a produção do estado, não vai acontecer, então o custo vai ficar bem alto para o produtor. Felizmente aí a safra está correndo bem, o produtor vai conseguir colher, os preços aí estão se tornando favoráveis, mas ele vai ter que pagar esse custo que ficou alto. Falando agora tá colhendo a soja, então a gente já pensa que nós já temos aí, muitas fazendas já começaram, quem está colhendo já começa a semeadura do milho. Em relação ao milho sul-mato-grossense, milho safrinha, segunda safra, qual que é a expectativa da ProSoja, Cristiano? Bem, é muito importante a segunda safra para nós no Mato Grosso do Sul.
a colheita e acontece já simultaneamente o plantio. Claro, quando o clima deixa, quando a situação de umidade do solo deixa, já está começando, já tem algumas áreas que foram plantadas. A nossa expectativa é de plantar 1.790.000 hectares de milho segunda safra aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Isso corresponde a 74% da área plantada de soja. É um número muito significativo. E a nossa expectativa é de colher 9,5 milhões de toneladas. Uma safra, pensando em grãos, maior do que a primeira safra, em grãos. É claro que o valor do soja é maior, a rentabilidade alcançada do soja é muito maior e o risco da primeira safra é menor do que a segunda safra. É uma safra de risco, a gente está projetando 9,5 milhões de toneladas numa expectativa da mesma produtividade do ciclo passado, que foi uma produtividade muito boa, de 88,6 sacos por hectare, uma produtividade muito significativa para o Mato Grosso do Sul, uma produtividade histórica, e a gente trabalhando dentro das projeções desse super El Niño continuar chovendo de uma forma regular aí até final de maio, vai trazer condições favoráveis para a evolução dessa nossa segunda safra, que é uma safra muito importante para o produtor rural do Mato Grosso do Sul. Bom, Cristiano, falando agora um pouquinho então a respeito do mercado do milho. Tanto no mercado físico quanto no futuro, o preço do cereal vem subindo bastante, né, desde o fim de 2015 e agora segue elevado também. Diante dessa situação, a gente tem outros fatores também, como para 2016 tem expectativa de aumentar a exportação de carne, o que pode elevar também o consumo do cereal. E além disso, a África do Sul planeja importar mais de 5 milhões de toneladas a mais do cereal. Todo esse panorama que a gente vive agora para o mercado do milho, você acredita que pode fazer alterar o planejamento do plantio do milho de segunda safra aqui no país? Eu acredito que o produtor rural ele já definiu bem o seu planejamento do milho segunda safra. Ele já vem percebendo essa evolução do mercado, mas assim, o milho, nos últimos anos, ele se tornou tão importante dentro do Brasil e aqui no Mato Grosso do Sul, e ele mudou um pouco esse perfil. O milho ele era muito mercado interno, era basicamente o que o mercado interno conseguia consumir e ele não tinha essa capacidade de exportação como hoje nós temos. E esse preço que hoje a gente vê é justamente dentro de um cenário em que em que esse produto ele acabou sendo exportado, ele saiu bastante desse produto da safra anterior e vem essa expectativa muito boa de uma produção boa com os preços bons de milho. É claro que a evolução toda que está tendo no preço do milho, do cereal, mas também a gente está tendo uma evolução no custo. A gente já identifica uma evolução em torno de 12% no custo de produção do milho e também uma evolução em torno de 14% no preço. O produtor está, a princípio, ficando com 2%, apenas, mas assim, fechando a conta, como fechou a conta no ciclo passado, tá bom para o produtor rural. É claro que ainda é uma conta apertada e que às vezes dificulta um pouco alguns investimentos. Mas o que a gente tem que tomar cuidado, o produtor tem que tomar o seu cuidado, e aí um alerta ao produtor rural para que ele feche o custo dele do milho, para não ser pego de surpresa lá, de repente, esse otimismo todo do mercado, de repente, a safra de milho já não é uma safra barata, né? Tem um custo por hectare já está bastante elevado. Justamente, o produtor está investindo muito nessa segunda safra, ele tem como uma safra, então ele faz um alto investimento hoje, é muito diferente de anos anteriores, ele faz um alto investimento e é por isso que ele tem que cuidar nesses custos. Tá certo, Cristiano. Cristiano, Agricultura BR agradece a sua participação aqui e sempre fica com as portas abertas para a ProSoja do Mato Grosso do Sul. Nós é que agradecemos, muito obrigado. Estamos à disposição a trazer informações, a estar discutindo e levando ao produtor rural todas as informações daí da agricultura. Muito obrigado. Obrigada, Cristiano. Realmente essa é a nossa missão por aqui. Bom, e nós vamos para mais um rápido intervalo comercial. Na volta tem informações a respeito do andamento da safra de soja em Minas Gerais. E você ainda tem mais destaques a respeito do mercado do milho. Hoje você já viu que mesmo com uma segunda safra mais cheia, pode ter ainda uma situação do maior arroxo de estoques dos últimos 9 anos. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Agora você está ainda mais perto dos grandes negócios. Faça seu cadastro no Sistema Brasileiro do Agronegócio através do site www.sba1.com/cadastro
e faça parte do universo de leilões do SBA. É muito fácil. Você acessa, preenche seus dados e encaminhe as cópias dos seus documentos por correio ou fax. Após o recebimento dos documentos, o seu cadastro é rapidamente efetivado e nossa equipe entra em contato para fazer a confirmação. Pronto! Agora é só ficar de olho nas melhores oportunidades que o SBA traz para você. www.sba1.com/cadastro. Acesse, preencha, confirme e faça parte desse grupo. SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Você passa boa parte do seu dia usando a internet, gosta de assistir a vídeos, ler notícias e receber conteúdos que te interessam. Não importa onde, você está sempre online e por acaso você ganha dinheiro fazendo isso? Então corra para o gostodisso.com. Aqui você faz tudo o que já costuma fazer na internet e ainda ganha dinheiro por isso. É só se cadastrar pelo site ou baixar o aplicativo para celular que você já começa a receber. Gostodisso.com. Para quem gosta de dinheiro e de internet. Antes do nascer do sol, você já sabe a tendência do mercado e os momentos de vender ou não. Quando vai para o campo, produz. Quando vamos para a redação, produzimos. Nas propriedades rurais, alimento e energia. Na redação, notícias. Desde 2014 é assim que trabalhamos, no campo ou na cidade. Somos a Agricultura BR. Em 2016, seremos ainda mais. Somos todos produtores. E você já viu aqui informações importantes sobre a produção de soja, o andamento no estado de São Paulo. Viu ao vivo aqui com o presidente da ProSoja o que acontece no Mato Grosso do Sul. E o destaque agora é para Minas Gerais. Bom, e assim como em Mato Grosso do Sul, a produção de soja no estado mineiro também deve ser recorde nesta temporada. Quem traz as informações para a gente é Érica Machado. Nessa propriedade em Uberaba, as lavouras ocupam área de 550 hectares. O maior investimento é no plantio de soja. Comecei a sobrar alguma coisinha plantando soja. Milho é só para fazer rotação na terra. Mas no lucro eu nunca vi muito lucro no milho, não. De acordo com os dados da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os produtores mineiros ampliaram em 9,5% a área de cultivo de soja, que alcançou 1.400.000 hectares. Para o período, é esperada a recuperação da produtividade em 15%, que em 2015 foi prejudicada pela falta de chuvas. A expectativa é colher 3 toneladas por hectare. As chuvas regulares têm contribuído para a alta na produtividade e a safra de soja aqui no estado deve ser recorde, o que deve contribuir para que o Brasil ultrapasse pela primeira vez dos 100 milhões de toneladas. O país pode chegar a 102 milhões de toneladas de soja. Se o clima for favorável, a previsão é que a safra mineira da oleaginosa alcance 4.400.000 toneladas, alta de 25,9%. O Brasil responde por 31,2% da produção mundial de soja, atrás apenas dos Estados Unidos, que colhem 33,3% do volume. O produtor mineiro espera colher até 55 sacas por hectare. Segundo ele, depois de 2 anos de prejuízo por causa do clima, a safra tem tudo para ser diferente. Esse ano estão abençoado. 2, 3 anos para trás, nós se não atrapalhar de hoje até o fim, nós pagamos a conta com esse ano, que a lavoura está uma coisa medonha. Érica Machado para o SBA. Voltando a falar sobre milho aqui no Agricultura BR, olha só, no Rio Grande do Sul, apesar do tempo seco nessas últimas semanas, a umidade do solo ainda continua muito elevada por conta das fortes chuvas do fim de 2015. Isso tem atrapalhado os trabalhos no campo, entre eles o trabalho de colheita do milho de primeira safra. Até agora o estado conta com 6% da área plantada já colhida. E apesar da boa produtividade média observada nestas lavouras já colhidas, a expectativa é de um rendimento ruim, isso porque o grão do milho está deteriorado na parte superior da espiga e está crescendo na base da espiga. A gente lembra que o estado do Rio Grande do Sul não produz milho de segunda safra e é o maior produtor do milho de primeira safra no Brasil. De acordo com a Conab, deve retirar dos campos 5.800.000 toneladas do cereal neste ciclo. Isso deve representar uma queda em relação à temporada anterior.
Olha, o assunto continua sendo o milho e hoje você já viu que a situação dos estoques brasileiros mostram, de acordo com a Rural Business, que usou os números da Conab, estatal brasileira, apontam para a pior situação de arroz dos últimos 9 anos. E olha, claro que tem outros levantamentos que apontam para a produção nacional. No caso, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos espera uma produção de milho aqui no Brasil um pouco maior, 82.330.000 toneladas, o que seria mais confortável se confirmar um número desse, mas esses dados que a Juliana acabou de trazer sobre o Rio Grande do Sul já mostram que a produção de milho, assim como a de soja, pode ficar comprometida em 2016, mas se confirmar mais de 82 milhões de toneladas, ficaria uma situação um pouco mais confortável. Mas nada que pudesse lidar com a situação que eu vou citar agora. Olha só os números. O Brasil não para de aumentar o consumo. E esse aumento de consumo faz com que a situação interna fique numa necessidade, uma demanda interna de 59 milhões de toneladas. É bastante milho. Um outro fator é o milho aqui no Brasil ter uma exportação, como aconteceu, deve fechar nesses números, na casa ou próxima a 30 milhões de toneladas. Se isso ocorrer, aponta a equipe de grãos da Rural Business, o Brasil precisaria pelo menos de pouco mais de 89 milhões de toneladas de produção. O que, na melhor das hipóteses, que até agora é a previsão do Departamento de Agricultura americano, o Brasil não conseguiria, no máximo, 82.330.000 toneladas. Mostra que essa situação do milho, que veio ganhando importância, como a gente acabou de ouvir aqui do presidente da ProSoja, é uma safra mesmo e ela ganhou importância também para a rentabilidade do produtor, ela pode ficar ainda mais relevante também para a questão estratégica do Brasil. Vamos trazer aqui agora alguns gráficos, mostram a primeira e a segunda safra da produção brasileira, exportação e também consumo. Olha aqui, esse gráfico você já viu hoje, ele mostra a produção brasileira, o milho brasileiro aqui está mostrando o consumo primeiro, o pessoal trouxe o consumo nacional. E o consumo nacional também é interessante, o pessoal vai mostrando os gráficos aqui, a gente vai trazendo. Olha só, consumo interno do Brasil não para de aumentar. Então, quando eu falo que são 59 milhões de toneladas, não é um número muito distante do que pode ocorrer. A temporada 15-16, de acordo com a Conab, aponta para 58 milhões e 200 mil toneladas, mais de 2 milhões acima da 14-15. Acontece que tem uma expectativa maior também de exportação de carne, em especial carne bovina, e isso pode fazer com que o consumo interno se eleve ainda mais. Agora, mais um dado. Aqui você viu o consumo interno, aqui nós vamos trazer aqui o Brasil, vamos ver o que o pessoal está mostrando, exportação brasileira. As exportações brasileiras ganharam um grande volume em relação às suas exportações. Nós temos aqui os dados de exportação chegando a 28 milhões, esse dado que já foi superado, 15-16, ele já chega a 29 milhões de toneladas, abaixo da temporada 14-15, mas ainda assim um bastante elevado, com quase 30 milhões de toneladas, o que mostra uma necessidade de produção aqui no Brasil ainda maior para o milho, confirmando aquele destaque que nós já tínhamos trazido no dia de hoje, Juliana, a respeito do arroxo em relação aos estoques brasileiros. Pode sim ficar muito mais comprometido se essas situações aqui vierem a ser confirmadas. Para a gente fechar essa edição, Fabiana, a gente traz atualizadas agora as informações a respeito do dólar aqui no Brasil, que na manhã de hoje operava em queda em relação ao fechamento da última sexta. Vamos acompanhar agora então, dólar comercial continua na casa dos R$ 4,04, operando agora com baixa de 0,17%. Bom, esta foi a última informação dessa edição. Antes da gente se despedir, a gente relembra quais foram os principais destaques do dia. Bom, você conferiu aqui no Agricultura BR uma entrevista com o presidente da ProSoja de Mato Grosso do Sul, falou sobre a produção de soja e milho no estado. Você viu também que há novas previsões de redução na expectativa de produção de soja do Brasil. A consultoria Safras e Mercado também baixou a sua expectativa para abaixo dos 100 milhões de toneladas. Você viu vários estudos a respeito do milho em relação aos estoques brasileiros bastante comprometidos e essa necessidade toda de produção, pelo menos 89 milhões de toneladas seriam necessárias para a produção aqui no Brasil. Bom, se você perdeu alguma dessas informações, é só assistir esta edição na íntegra a partir do portal do SBA. Obrigada pela companhia, tenha uma ótima tarde. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.